Olá! Em algum momento da vida, todo mundo se depara com a necessidade de começar de novo. Mas o que isso realmente significa? O que é um recomeço na prática? É exatamente isso que a gente vai investigar hoje, a anatomia de um recomeço. Essa frase, forte, né, é da Adriana, e ela descreveu assim o momento em que a vida dela simplesmente desmoronou. É um sentimento que, infelizmente, muita gente consegue entender quando enfrenta um grande, grande revés. Essa metáfora do avião é perfeita. Imagina só, a pessoa está ali, presa, no piloto automático, vendo que o destino lá na frente está completamente errado, mas se sentindo impotente, incapaz de assumir o controle e mudar o rumo. É uma sensação de paralisia total. Então, como é esse tal de ponto de ruptura? No caso da Adriana, que a gente mencionou agora há pouco, a descida até o fundo do poço foi muito rápida e bem brutal. Olha só a sequência. Em questão de poucos meses, de maio a outubro de 2015, o mundo dela virou de cabeça para baixo. A empresa do marido faliu, eles perderam a casa, e o abalo emocional e físico foi tão forte que, foi uma série de eventos que a jogou nesse lugar que ela chamou de buraco negro. Mas veja bem, essa crise nem sempre chega como um colapso gigante e dramático. Às vezes é algo mais lento, sabe? Uma estagnação, aquela sensação de estar repetindo ao mesmo dia, de novo e de novo. A procrastinação vira regra e a vida parece que simplesmente parou num platô. Chegar nesse ponto de ruptura é, claro, muito doloroso, mas é exatamente aí que a possibilidade de mudança começa a nascer. É o que a gente chama de ponto de virada. E isso leva a gente para uma pergunta que é fundamental. Por que, afinal, a gente fica nesse piloto automático? Mesmo quando tem aquela vozinha lá no fundo dizendo que o caminho está errado. Bom, as fontes apontam algumas razões principais para isso. A primeira é uma desconexão com a nossa própria identidade. A gente planeja o que vai fazer, as tarefas, mas não planeja quem a gente quer ser. E com isso, ficamos presos em velhos padrões, repetindo as mesmas coisas sem nenhum estímulo novo. E aqui tem um ponto que, olha, é crucial. A mudança de verdade parece que não acontece sem uma boa dose de humildade. É preciso ter coragem para olhar e admitir a nossa parte na situação em que a gente se meteu. A ideia não é tentar apagar o que aconteceu, até porque isso é impossível. A questão é mudar o significado, é se perdoar e conseguir, enfim, fechar alguns capítulos para poder seguir em frente. Ok, então, depois que essa mudança interna acontece, a fase seguinte é toda sobre ação. Vamos ver então como seria um plano para redesenhar a vida. Esse processo pode ser quebrado em 3 passos bem práticos. Primeiro, avaliar, olhar com honestidade para o que não funciona mais. Segundo, visualizar, imaginar a pessoa que se quer ser. E por fim, o terceiro passo, experimentar, ir ativamente atrás de coisas novas, desafios novos, estímulos novos. E isso se aplica perfeitamente ao recomeço na carreira, por exemplo. Se a gente usar esses passos, avaliar as finanças, visualizar metas claras, experimentar com um curso à noite, aquela ideia assustadora de mudar de carreira vira um projeto que dá para gerenciar. Mas e quem decide recomeçar mais tarde na vida? Bate aquele medo, né? Será que não é tarde demais? A resposta que as fontes dão é um sonoro não. E, na verdade, a própria experiência de vida pode ser o maior trunfo de todos. O ponto aqui é genial, é ressignificar. O que a gente enxerga como uma desvantagem, tipo o medo do novo, na verdade é a fonte da nossa sabedoria, da nossa resiliência. A idade traz maturidade, paciência e até uma rede de contatos que a gente construiu ao longo da vida. E a habilidade central que entra em jogo aqui é essa resiliência, que não é sobre nunca cair, mas sim sobre ter a capacidade de se levantar de cada tombo, sempre um pouco mais forte e mais sábio. E a gente tem exemplos reais que mostram isso. Pessoas como Luiz, que aos 60 anos usou uma paixão de vida inteira pela culinária para criar um negócio de orgânicos. Ele pegou décadas de experiência e construiu algo novo e de muito sucesso. Então, o ponto crucial é este. Um recomeço não é voltar para a estaca zero. De jeito nenhum. É um novo capítulo, só que agora enriquecido por tudo que veio antes. Vamos voltar à história da Adriana. Depois de perder tudo, a definição de sucesso para ela mudou completamente. Ela encontrou um propósito novo em ajudar os outros e em viver com menos. Sucesso para ela virou sinônimo de felicidade. A jornada do recomeço é toda construída em cima das lições dos nossos erros. Eles não definem quem a gente é, mas com certeza eles nos ensinam e nos fortalecem para o que vem pela frente.
E para muitas pessoas, a força para isso vem de uma ideia espiritual, a de que cada novo dia é uma página em branco, uma nova chance de renovação. É como na parábola do filho pródigo. Um recomeço é um evento profundo, um retorno para casa que não transforma só a pessoa, mas também todo mundo ao redor dela. É algo que merece, sim, ser celebrado. E fica aqui essa reflexão. E se aqueles momentos que parecem o fim de tudo, na verdade não forem encerramentos, mas sim convites? Convites disfarçados para a gente simplesmente recomeçar?